Boa tarde, turma da segunda série do ensino médio, tudo bem? É a professora Bruna e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 9 da apostila 2. Antes de começarmos o estudo do período composto, uma breve revisão. Nós terminamos o material 1 falando sobre período simples. O que é o período simples? Um verbo, uma oração, essa oração, chamada de oração absoluta, na qual nós fazemos a análise sintática de todos os termos. Agora, no material 2, nós vamos estudar o período composto. O que é o período composto? São dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. Vamos ver um exemplo básico que diferenciam o período simples do período composto. Os alunos esperavam a sua vinda. Observem que esse período apresenta apenas um verbo, esperavam. Período simples. Os alunos esperavam que você viesse. Observe que nós temos dois verbos, esperavam e viesse. Logo, nós temos duas orações e o que liga essas orações é o conectivo que é uma conjunção integrante. Isso é um período composto. O período composto, ele divide-se em coordenação, que são orações independentes de sentido, e vocês vão ler o capítulo certinho na apostila e vão ver que essas orações independentes são chamadas também de paratasse, e subordinação, que são as orações dependentes, que são chamadas de hipotasse. É bom que vocês saibam que a coordenação tem o nome de paratasse, a subordinação de hipotasse, caso algum exercício utilize essas legendas. Tudo bem? Tipos de orações coordenadas, vamos lá. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, que são aquelas sem conjunção, e as orações sindéticas, que apresentam conjunção. As coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5 orações: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Para cada uma destas orações coordenadas sindéticas, nós temos as conjunções que fazem essa ligação. Vamos recapitular. Conjunção, vocês aprenderam no ensino fundamental, é a classe gramatical responsável por ligar ideias. Que tipo de ideias essas conjunções podem ligar? Aditivas. O que seria uma oração coordenada aditiva? Adiciona uma ideia. Adversativa, uma oposição de ideia. Alternativa, alternância de ideia. Conclusiva, o próprio nome já diz, uma conclusão. E explicativa, uma explicação. Então, para vocês gravarem bem, a oração coordenada, assindética sem conjunção, sindética com conjunção. Vamos ver exemplos de cada uma destas orações coordenadas. O aluno estuda e trabalha. Como que nós vamos analisar este período? Primeiramente, é um período composto, porque tem dois verbos, estuda e trabalha. Primeira oração, o aluno estuda. Perceba que é uma oração completa de sentido. A essa oração completa de sentido, damos o nome de oração coordenada. Agora, veja bem que dentro desta oração, nós não temos nenhuma conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. E trabalha. Percebam que o conectivo e é uma conjunção que vai ligar uma ideia à primeira oração.
Este e tem a função de adicionar uma ideia. Então, nós vamos ter e trabalha uma oração coordenada, sindética, aditiva. Então, o que nós temos que fazer no período de coordenação é olharmos se a primeira oração tem conjunção, se ela não tem conjunção, é coordenada sindética. A oração que tiver conjunção, eu preciso interpretar o sentido da conjunção. Próximo exemplo. O aluno estuda, mas não aprende. Primeira oração, o aluno estuda, é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, mas não aprende. Observem que na segunda oração, nós temos a conjunção mas. Esse mas, se bem interpretado nesse período de duas orações, ele vai revelar um sentido de adversidade, oposição de ideias. Vejam bem, o aluno estuda. O correto seria ele aprender, mas não aprende. Percebam que esta segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa, porque ela expressa uma ideia de oposição. Próximo exemplo. O aluno estuda ou descansa. Primeira oração, o aluno estuda. Temos uma oração coordenada assindética, não temos nenhuma conjunção. Ou, esse ou transfere ao período uma alternância. Então, eu tenho a conjunção ou no sentido de alternância, ou descansa, oração coordenada sindética alternativa. O aluno estuda, portanto, aprende. Primeira oração, o aluno estuda. Oração coordenada assindética. Portanto, aprende. Percebam que a conjunção portanto confere ao período uma ideia de conclusão. Então, a segunda oração é uma oração coordenada sindética conclusiva. O aluno tirou nota boa porque estudou. Primeira oração, o aluno tirou nota boa. Oração coordenada assindética. Porque estudou, vejam agora que esse porque confere ao período o sentido de explicação. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética explicativa. Estudem com atenção, ouçam essa aula com atenção, não é um conteúdo difícil. A análise das orações coordenadas é uma análise rápida, bem mais rápida do que a oração do período simples, na qual você precisa identificar todos os termos sintáticos, que foi a análise que fizemos no material 1. Então, a coordenação também é uma revisão, porque já é um conteúdo que vocês viram no 8º ano. Então, estudem, leiam o capítulo inteiro da apostila e depois, através da Agenda Edu, eu vou passar os exercícios que precisarão ser feitos. Tudo bem, turma? Até mais e até a próxima aula.